Gênesis capítulo 50, versículo 24. Quantos acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que nesse momento uma vez mais será explanada, pregada, ensinada, e é somente pela ajuda do teu Espírito Santo que podemos compreendê-la. Fala conosco, ó Deus, fala com cada um que entrou aqui hoje, precisando de uma resposta do Senhor. Abrimos nossos ouvidos e nosso coração para o que o Espírito tem a dizer à igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre o tempo da visitação. Diga, o tempo da visitação. Ok? Você sabe que nessas 2 semanas eu tenho ministrado no canal do YouTube da nossa igreja sobre as promessas de Deus. Quem está acompanhando, deixa eu ver. Ok. E os demais? Obrigado. Muito bem. Estamos estudando um tema belíssimo da palavra. Estamos falando sobre as promessas de Deus. Deus não fez promessas para brincar com os nossos sentimentos. Deus não fica brincando com a gente, prometendo algo e não faz. Isso é o ser humano, né? As pessoas prometem tantas coisas e não cumprem, brincam com os nossos sentimentos. Mas a palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Só que, devido ao tempo de espera, devido às circunstâncias adversas, devido a situações contrárias, muitas pessoas deixam de acreditar nessas promessas e até mesmo pensam que não vai acontecer. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque a palavra renova a nossa fé nesse Deus que nos faz promessas. Amém, meus irmãos? A palavra renova a nossa esperança. Então é muito importante. Olha, eu vou falar para você que esse é um dos jejuns mais poderosos, mais profundos que nós estamos fazendo, né, já que acompanha todos os dias. São palavras muito lindas. E nós fizemos dessas 2 semanas a linha de pesquisa, ou do caminho das promessas de Deus. Quando Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão, aí depois vem seu filho Isaque, recebe essas promessas. Depois Jacó, filho de Isaque, né? Depois José, filho de Jacó. E sexta-feira terminamos falando de Moisés. Então estamos fazendo um estudo lindíssimo, muito importante você gastar um tempo, rápido que seja, para estudar, irmãos. E esse texto eu li essa semana, quem lembra? Eu falei sobre José essa semana, né? Porque José, antes de morrer, ele estava com seus 110 anos, ele chama os seus irmãos, os seus filhos, e obriga-os a fazer um juramento. Eles falam assim: olha, jurem para mim, jurem em nome de Jesus, não, porque não tinha Jesus na época, né? Mas jurem, prometam para mim que vocês não vão deixar os meus ossos nessa terra, porque Deus certamente vos visitará. Ele diz: certamente Deus vos visitará, e eu não quero ver os meus ossos enterrados no Egito, eu quero ver os meus ossos serem enterrados na terra prometida. Então o que José estava falando? Haverá um tempo, e esse é o tempo da visitação. O que é o tempo da visitação?
é o tempo do cumprimento das promessas, é o tempo que você está esperando ver esse problema ser resolvido, é o tempo que você está esperando ver essa porta sendo aberta, é o tempo que você está esperando ver essa oração ser respondida, é o tempo da visitação, e vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Deus está mandando falar para você aqui hoje, vai chegar. José estava com 110 anos, após a sua morte, os seus familiares, os seus irmãos, iam passar 430 anos no Egito. É muito tempo, mas o tempo da visitação chegou. Quem está esperando esse tempo? Quem está esperando esse tempo? Quem está esperando esse tempo? Eu estou esperando, eu não perdi minha esperança. A palavra diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, quando as pessoas estão com o coração adoecidos, tristes porque perderam a esperança. Amém, meus irmãos? Qual é o teu sonho? O que você espera ver acontecendo na sua vida? Diga para o irmão que está ao seu lado, não perca a esperança. O tempo da visitação vai chegar. Aleluia. Mas o que acontece? O que acontece quando o tempo da visitação chega? O que eu devo esperar? O que eu devo esperar viver nesse tempo? Que sinais eu posso ficar alerta, atento a esses sinais quando esse tempo da visitação chegar? Primeiro, 3 sinais eu quero dar para você aqui hoje, para você não esquecer, porque está chegando o tempo, está chegando. Primeiro lugar, quando o tempo da visitação chega um tempo de redenção. Diga, redenção. O que é redenção? Redenção significa resgate. Redenção significa libertação. A Bíblia diz que Israel habitou 430 anos no Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 40 vai dizer esse dado, não é? Só que, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quantos anos, meus irmãos, que está escrito ali? 430 anos. Ou seja, quanto tempo eles tiveram que esperar para ver o tempo da visitação? 430 anos. Só que o povo não viveu 430 anos de escravidão. Não. O povo viveu pelo menos uns 100 anos de escravidão. Por quê? Quando José morre, o faraó Ixo, ele era amigo de José, sim ou não? Enquanto o faraó estava vivo, o povo estava guardado, no lugar chamado terra de Gósen, uma terra privilegiada. Mas a Bíblia vai dizer que depois de Ixo entra Ramsés I, e esse faraó, ele queria apagar a memória de José. Ele queria apagar a memória daquele povo tão abençoado. Ele queria apagar a memória dos feitos de José no próprio Egito. E a Bíblia vai dizer aqui no texto Êxodo capítulo 1 versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 1 versículo 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera quem? Ora, venhamos e convenhamos, como que pode alguém não conhecer José? Um governador que foi usado por Deus num tempo de fome. Como não conhecer José? Então aquele faraó, ele queria apagar a memória de José e a sua história. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu quero dizer para você que você tem um nome, você tem uma história,
e a sua história vai ser contada como uma história de milagres. Você tem um nome, você tem uma história, e você tem um Deus que está fazendo milagres na sua história, e o seu nome não vai ser apagado da história, o seu nome vai ser contado, onde esse evangelho for pregado, o seu nome vai ser lembrado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus do João, da Maria, do José, do Paulo, do Pedro. Você está entendendo? A tua história não vai terminar desse jeito. Você não vai ser lembrado como aquela pessoa que fracassou, como aquela pessoa que nadou e morreu na praia. O diabo quer apagar a tua memória, o diabo quer apagar a tua história, mas a tua história é escrita por Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque o diabo, ele fica na tua cabeça, ele fica na cabeça das pessoas dizendo: sua história vai acabar aqui. O que vão contar de você é que você nadou, morreu na praia, separou, foi embora, teu negócio faliu, e vão falar de você. Não vai ser assim, porque o dia da visitação vai chegar, e quando esse dia da visitação chegar, essa cadeia que te prende vai ser quebrada, essa algema que prende essa pessoa vai ser quebrada, aquilo que te limita vai ser quebrado, aquilo que hoje te prende, aquilo que hoje te limita, te impede de avançar, vai ser quebrado. Os teus ossos não serão enterrados no Egito, há uma terra de promessa separada para você, e você vai entrar em nome de Jesus. Deus não te fez promessas para te iludir. Deus não te salvou para te decepcionar. Deus não te escolheu para te envergonhar. Aleluia. Aleluia. Como apagar a memória de José, se José representa o próprio Cristo? A história de José é a história de Cristo. Se apagasse a memória de José, não teria como ter referência no Antigo Testamento para falar de Cristo. Sabia que José e Cristo são muito semelhantes? O nascimento de José foi um milagre porque a sua mãe era estéril. O nascimento de Jesus também foi um milagre porque a sua mãe era virgem. José era amado do pai, Jesus também. Odiado pelos irmãos, Jesus também. Seus pais ficaram pensativos quando ele contou o seu sonho, Jesus também. Os pais de Jesus ficaram assim: como que ele é o filho de Deus? Aleluia. José foi enviado aos seus irmãos quando eles estavam no campo. Jesus também foi enviado aos seus irmãos, os judeus. Conspiraram contra José, conspiraram contra Jesus, tiraram as vestes de José, tiraram as vestes de Jesus, venderam José por prata, venderam Jesus também por moedas de prata, mentiram sobre o corpo de José quando os irmãos falaram que ele tinha morrido, mentiram sobre o corpo de Jesus também falando que ele tinha sido roubado. José foi levado para o Egito, Jesus também. José foi tentado e resistiu à tentação, Jesus também. José foi acusado falsamente, Jesus também. José recebeu autoridade, Jesus também. José recebeu uma esposa gentia, Jesus também. A noiva que é a igreja, que não é judeu. José perdoou os que lhes fizeram mal, Jesus perdoou também, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. José foi traído pelos irmãos, Jesus também. José foi chamado de Salvador, Jesus também. Onde for contada a sua história, será contada a história de Jesus. Onde for contada a história de Jesus, será contada a sua história. Porque no dia que você levantou sua mão, entregou sua vida para Jesus, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele já te libertou de tantas situações e vai continuar te libertando. E quando a promessa se cumprir, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje talvez você luta contra uma prisão financeira, você não consegue se libertar de uma dívida. Hoje talvez você se luta contra uma prisão emocional, não consegue se libertar de um cativeiro. Hoje talvez você luta contra um vício, não consegue se libertar disso. Mas o dia da visitação vai chegar e você será livre, 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 livre. E o dia da visitação chegou.
Quando Moisés, o líder, libertador do povo egípcio, do povo Israel no Egito, na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, a última praga que fez com que o povo fosse liberto verdadeiramente do Egito e saísse correndo. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, Êxodo capítulo 13, aqui se cumpre a promessa na vida de José, 430 anos depois. Olha o que diz Êxodo capítulo 13, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de quem, meus irmãos? José. Quantos anos depois? 430 anos depois. Deus não esqueceu. Pois havia este feito filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos. Imagina Moisés, o libertador, naquela noite, preparando 3 milhões de judeus para saírem do Egito. E Moisés fala assim: gente, peraí. Ele vai lá numa pirâmide daquela, abre um sarcófago e pega a múmia de José, porque a Bíblia diz que José foi embalsamado. Entende? Ele foi embalsamado, porque só um corpo embalsamado para resistir 430 anos. Abrindo parênteses, os judeus, os egípcios que criaram a técnica do embalsamento, foram eles que criaram os cosméticos. Você sabia disso? Já viu que as fotos das egípcias é com o olho pintado? Já viu isso? Né, Mel? A Mel usa ali todo pintado. Isso existia há 5.000 anos atrás. Eles criaram. Antirrugas, foram eles que criaram. O negócio você passa no rosto para esticar, Renil, eles que criaram. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus vai te conservar para você ver as promessas sendo cumpridas na sua vida. Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar força, Ele vai te dar vigor. Você não vai ficar com cara de triste. Vai falar cara de velho. Mas a alegria, o coração alegra, formoseia o rosto. E quando você ri, o rosto estica. Irmãos, eu estou tão feliz. Eu já sempre sou feliz. Eu já nasci rindo. Quando o médico olhou, eu estava rindo para ele assim. Então veja, Deus vai te conservar. Agora imagina Moisés lá, pegando o corpo de José. Você consegue imaginar essa cena? Espera aí, gente, que eu estou chegando. E está Moisés carregando José. José, vamos, que você não vai ser enterrado aqui não. Você não vai ser enterrado aqui não. Você vai ser enterrado na terra que Deus prometeu. Deus sempre coloca alguém para carregar a gente. Deus sempre coloca alguém para pegar no braço da gente. Deus sempre coloca alguém para falar: não desanima não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Deus sempre coloca alguém na nossa vida. Porque vai chegar o dia da sua redenção. O dia da sua liberdade. O dia do cumprimento da promessa. Diga glória a Deus. Agora olha a comparação linda entre José e Jesus. O túmulo de José ficou vazio. O túmulo de Jesus também ficou vazio. Aleluia. Só que José morreu. E você não vai morrer, porque Jesus ressuscitou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não morrerei enquanto não ver as promessas se cumprindo na minha vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está longe de morrer. Você vai viver. Minha mãe está aqui, é uma prova viva disso. Uma vez no auge da sua crise, coração batendo a 40 por minuto, né, pai? 40, 35. Minha mãe com falta de ar. E cansaço. Ela, Léo, eu tive um sonho. Eu vi você alugando um ônibus e já está preparando para o meu enterro. Eu via os irmãos tudo no meu enterro e você levando os ônibus para lá. Porque a cirurgia dela é uma cirurgia muito complicada.
Quando recebemos a notícia que a minha mãe ia fazer a cirurgia, no mesmo dia, eu aluguei o ônibus e levei os irmãos tudo lá na casa dela, em Realengo. Você deve ter visto o vídeo. Fizemos um culto lindo, um louvor maravilhoso, aleluia. E hoje ela está aqui para a glória de Deus. Hoje ela está aqui para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aí tem aquela música. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, você não vai morrer. Amém? Porque o dia da redenção vai chegar. Segundo lugar, no tempo da visitação, o que acontece? Acontece algo maravilhoso. O tempo da visitação é um tempo de provisão. Diga provisão. A tua promessa, Deus vai realizar a promessa na sua vida. Só que as promessas que nós queremos, esperamos e cremos, sempre estarão acima das nossas condições de realizá-lo. Guarda isso. Deus chama Abraão e faz promessas. Abraão, você vai ser pai de multidões. Ele era velho, não podia ter mais filhos, sua esposa também já tinha passado ao costume das mulheres. Então, quando Deus faz promessas para a gente, é sempre acima da nossa capacidade, das nossas condições. Entende o que eu estou dizendo? Sonhe alto, porque quem vai realizar é Deus. Amém? Mas Deus vai trazer provisão para você. O que é a provisão? A provisão é um agir de Deus na história, onde Ele provê recursos que você não tem, onde Ele toca em coração de pessoas que você não conseguia tocar, é onde Ele quebranta o coração de alguém que você não consegue quebrantar, é quando Ele convence alguém que você não consegue convencer. Isso é provisão de Deus. Porque a gente pensa na provisão só na questão financeira, mas a provisão é muito além. Eu sei que tem pessoas que você gostaria tanto de abrir a cabeça dele e colocar algo lá dentro e você não consegue. Mas o Espírito Santo pode fazer isso. É provisão de Deus. Mas também estamos falando de provisão financeira. Olha o que acontece depois que José morre. Mas antes de José morrer, depois de José morre naturalmente, Moisés nasce. Êxodo vai contar a história do nascimento de Moisés. Quem lembra da história de Moisés? Eu vou encurtar rápido aqui para você entender. A Bíblia diz que as hebreias, as mulheres judias, elas tinham muita facilidade de ter filhos. Elas espirravam, nascia um filho. E eles estavam povoando o Egito. E o faraó falou assim: vamos matar todo mundo. Todos os homens, mata eles. Deixa só as mulheres, mata os homens. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Joquebede. Lembra de Joquebede? Ô Joquebede, você não vai morrer. Agora você lembrou. Mãe de Moisés. Ela tem uma primeira filha chamada Miriam. Ela tem um segundo filho, intervalo pequeno de diferença, chamado Arão. E ela tem um terceiro filho chamado Moisés. E a Bíblia diz que enquanto o faraó estava mandando recolher das casas todos os filhos recém-nascidos, Joquebede esconde o seu filho por 3 meses. Ela conseguiu esconder, os soldados vinham e ela conseguia dar um jeito de esconder Moisés. Mas a Bíblia diz que chegou uma hora que ela não pôde esconder mais. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo 1, 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis na onde? No Nilo, porque o Nilo era povoado de jacaré, povoado de animal, para comer as crianças. Olha que horror. Mas a todas as filhas deixareis o que, meus irmãos? Viver. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. Êxodo 2, 1.
Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Você está compreendendo o que aconteceu aqui? Miriam acompanha o bebê, fala para a filha de Faraó: olha, quer que eu chame alguma mulher, alguma das hebreias para criá-lo? Veja, ela não falou: quer que eu chame a mãe do menino? Porque se ela fala para a filha do Faraó que ela ia chamar a mãe do menino, ela certamente não iria deixar. Por quê? Por quê? Porque a mãe do menino ia certamente raptar o menino. Então ela falou: ok, pode chamar. Agora você imagina Joquebede em casa recebendo uma notícia. Ela triste. Por quê? Ela não sabia o que tinha acontecido com seu filho. Ela não sabia onde tinha ido parar o seu filho. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela estava triste. Quantas vezes você está triste em casa e você vendo o seu sonho indo por água abaixo? Quantas vezes você chora, você está, sabe, sem esperança porque viu: perdi meu emprego, estou perdendo minha família, estou perdendo minha saúde, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, porque um filho é um sonho, um filho é um projeto. Mas Deus sempre cria algo que a gente não sabe. Deus está fazendo algo que você não sabe. Por isso que a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não fica triste com nada que acontece. Não fica triste com nada que acontece na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. E Joquebede estava em casa como? Triste. E ela recebe uma notícia que a filha do Faraó manda chamar. Ela não sabia para que era. Ela chega. A filha de Faraó se apresenta a ela. Quando ela olha o menino, óbvio que ela identificou. Imagina a alegria dela por dentro. Imagina ela: eu não posso deixar transparecer, porque senão vão descobrir que eu sou a mãe do menino e vão até me matar também, quem sabe? Porque lá era assim, né? Ela com aquele grito na garganta. A filha de Faraó: senhora, você pode cuidar desse menino? Pode ver que a Bíblia fala assim: você pode cuidar desse menino. Revelação, né? Primeiro culto eu não falei nesses detalhes, mas agora a gente percebe. Você pode cuidar desse menino? Sim, senhora. E ela doida para dar um glória, ela doida para gritar, ela doida para falar. E tem mais: eu vou pagar tudo que for preciso, eu vou te dar um salário para isso. Olha como Deus virou. Além de dar o menino vivo para ela, ela recebeu recursos. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Deus deu recursos para ela cuidar. Mãe, Deus vai dar recursos para você cuidar do seu filho. Deus deu recurso.
Agora eu quero que você imagine uma coisa. Ela tentou esconder o filho por quantos meses? 3. Chegou uma hora que ela falou, não dá mais. Imagina as vizinhas de Joquebede, falando, Joquebede, entrega, já mataram meu filho, já mataram o filho da vizinha, vão matar o seu também, entrega. Quanto menos você se apegar, melhor. Percebe? Talvez até alguns dos soldados egípcios deviam ter subornado alguns dos vizinhos assim, olha, eu dou tanto para vocês entregarem quem ainda está escondendo. Porque se ela ficou 3 meses tentando esconder, é porque chegou uma hora que alguém deve ter caguetado ela. Sim ou não? Caguetado? Eu falei isso? De onde eu tirei isso? Não é palavrão não, né? Gente, que coisa, né? Caguetou. Alguém dedurou. E você for falar, tem pessoas que já enterraram seus sonhos, já mataram os seus sonhos e quer que você mate o seu também. Tem pessoas que estão numa derrota só e querem que você também fique triste igual a ele também. Porque as pessoas não conseguem se alegrar com a nossa alegria, né? Se você, é igual aquelas 2 amigas, elas eram amigas desde a infância e cresceram juntos. E elas falaram, olha, a gente tem que casar junto, assim, né? Cada um casa com a gente, né? Eu não sei, eu ficar pra titia. Aí um dia a amiga recebeu primeiro um namorado abençoado, né? E casou. E a outra ficou feliz? Ficou triste, né? Mas então, ela estava triste. Ela estava triste. Ela sai de casa como? Triste. E como é que ela volta para casa? E ela doida para contar para todo mundo. Imagina, meu filho não morreu, meu filho está vivo. O tempo da visitação chegou. Nós estamos livres. Veio recurso, veio. E ela não chega sozinha, ela chega cheia de carros de Faraó. Entende o que eu estou dizendo? Agora imagina quando ela chega em casa, ela solta aquele grito. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está com um grito entalado na sua garganta. Mas você vai dar esse grito. Você vai glorificar a Deus quando o dia da visitação chegar. Você vai ver um tempo de provisão tão extraordinário na sua vida. É claro que nem todos vão ficar felizes, mas eu tenho certeza que a maioria vai ficar alegre com você também. Porque o que era um decreto de morte, agora virou um decreto de vida. Deus vai virar um decreto, vai mudar os decretos na sua vida. O diabo está lançando decretos de morte, mas Deus tem um decreto de vida. Então, Deus é dono do ouro e dono da prata. Não duvide da provisão de Deus e do poder de Deus. Creia nas promessas do Senhor. Quando o tempo da visitação chega, chega a libertação e chega provisão. Mas sabe o que acontece quando o tempo da visitação chega? Aleluia. Chega também o tempo da restituição. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala o tempo da restituição. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando. As vizinhas de Joquebede correram para ver o que estava acontecendo. Estava ela chegando com seu filho. Chegando com seu filho. Ela teve que liberar o seu filho à noite, às escuras, para ninguém ver. Mas ela chega de dia. Chega de dia. E estava todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Aleluia. Ela teve que sair escondida. Mas agora ela voltou publicamente. Ela saiu com uma sentença de morte. Mas ela voltou com um decreto de proteção. Proteção. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Deus está te conservando. Deus está do teu lado. O dia da visitação vai chegar. Aleluia. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Está preparado para viver isso na sua vida? Está preparado para viver isso na sua vida? Aleluia. Isso é algo muito poderoso. Irmãos, esse ano eu vou contar para você um testemunho que eu estou vivendo recente. Dá para ver minha cara de alegria? Aleluia. Uma vez
um minerador na época da mineração, que não tinha os recursos que tem hoje, os mineradores iam para tentar achar ouro, ok? E tinha uma função de um homem chamado oleiro, porque não tinha detector de metais. Então ele olhava as pessoas como chegavam, e na saída eles tinham que tentar ver se alguém estava escondendo ouro. E como não tinha detector de metais, as pessoas escondiam o olho debaixo da língua, na orelha, na roupa, e o oleiro tinha que investigar tudo para saber se ele estava escondendo pepita de ouro. E como é que ele sabia que a pessoa estava escondendo ouro? Da maneira como ela voltava para casa. Ele chegava triste para trabalhar, mas se ele encontrasse ouro, como é que ele ficava? Alegre. Aí ele tentava esconder. Aí o oleiro está ali: você tem ouro? Tem não. Tem. Abre a boca. Aí a gente encontrava a pepita de ouro. Joquebede foi triste e voltou. Você chegou triste aqui hoje, não chegou? Mas você vai voltar alegre para sua casa hoje. Toda vez que você vem aqui e recebe a palavra de Deus, você volta alegre, sim ou não? Sim ou não? E para alegrar ainda mais o teu coração, deixa eu contar o meu testemunho para você, que hoje eu não aguentei. Não ia contar hoje, sabe? Eu ia contar só a semana que vem para você. Mas eu não aguentei hoje no primeiro culto. Falei no primeiro, não tem como deixar de falar para vocês agora. Recebi uma ligação de um irmão que nem é membro da nossa igreja. Seu pastor, pela misericórdia de Deus, tem muitos amigos em muitos lugares, né? Cidades, Brasil inteiro, Belém do Pará, Rio de Janeiro, enfim, norte a sul. E ele ligou para mim e falou: pastor Léo, sabendo que você está sem carro, né? Você está sem carro, vendeu seu carro, está fazendo umas obrinhas na casa que a gente vai voltar, e tive que vender. Estou com o carro do meu pai é próspero, abençoado, tem 2 carros, deixou comigo. Mas você não pode ficar sem carro não, e seu pai também não pode ficar sem carro. Vou te abençoar com o carro. Eu vou te abençoar com o carro. Como que você acha que eu fiquei na hora? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Peraí, deixa. Eu não estava nem esperando. Já viu quando você tem que fazer suas coisas? Você espera. Uma vez eu cheguei a falar para você aqui, né? Falei: irmão, eu estou vendo meu carro. Mas pela fé. Vou te abençoar com o carro. Eu falei: é isso mesmo, irmão? É isso aí. E ontem, ninguém sabe disso aqui, a não ser meu pai e minha mãe, e o Sandro, que ele foi comigo ontem na agência. Eu falei: Sandro, vamos comigo ali na bênção, que eu recebi uma bênção. Recebi uma bênção. Irmãos, no carro, pensa, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O tempo da visitação chegou. Eu tenho falado tanto, eu só estou falando agora porque eu já assinei o papel. A gente já assinou, né, Sandra? Estava lá, está concretizado. Acompanha meus stories aí que você vai ver. E a pastora com a chave do carro e um negócio vermelho na frente, assim. Você sabe, o Sandra é testemunha. Eu vim chorando de lá até aqui. Deve quando você recebe a notícia de que alguém morreu e você não chora. Você está em estado de choque. Mas depois que você vê, você chora. Minha ficha só caiu depois que a gente estava voltando para casa. Deus é fiel. Eu falo: irmão, eu estou sempre falando, irmão, é o ano da promessa, irmão. Irmão, faz o jejum, irmão. Assiste as lives. Irmão, vem para o culto. Irmão, ouve a palavra. Irmão, e o varão fica em cima do muro, né? Varão difícil, pega no tranco. Varão duvidoso. Varão tá já viu esse meme da internet aí? Varão não sei o quê. E o varão tá ali sem saber. Irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Acredite, o tempo da visitação vai chegar. Essa vitória não é minha, não, essa vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus é fiel. Acompanhe as histórias essa semana que você vê qual carro. É bênção. Quem faz isso, gente? Só Deus, dono do ouro e da prata. Fiz um cálculo até falando disso no culto. Gente, para eu ter um carro desse, eu fiz umas contas de pelo menos daqui a 10 anos.
para eu juntar o dinheiro para a entrada do carro dele, sabe lá como pagar. Deus encurtou isso na minha vida. E lembra que eu fiz um propósito, eu falei, irmãos, vendi meu carro e fiz um voto com Deus. Quando eu anunciei meu carro, eu vendi meu carro em 10 segundos. Eu botei no status do WhatsApp. E um pastor falou, pastor, vou comprar seu carro. Abençoei ele. Meu pai me abençoou, o carro dele para ficar no dia a dia, abençoado, graças a Deus. Fiz o meu voto com Deus. Cumpra seu voto, irmãos. Deus cumpre as suas promessas. Diga para o irmão que está ao teu lado, fala assim, irmão, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. E vão ser muitos testemunhos que nós vamos ouvir aqui. Porque é o tempo da restituição. É o tempo da provisão. É o tempo da redenção. Você se alegra com seu pastor e com sua pastora? Você se alegra com essa vitória? Se é o próximo, em nome de Jesus, dá um abraço no seu irmão, fica de pé, dá um abraço nele, fala, meu irmão, essa vitória é nossa, a vitória é sua. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia.